Olá, tudo bom? Eu sou a Renata Bertrand. Esse é o nosso canal de psicologia e neuropsicologia. E eu vim hoje trazer algumas informações para vocês. Hoje eu vou falar sobre impulsividade. Mais uma vez vai ser um tema que já foi abordado anteriormente em grupos de estudos que eu ministrei há um tempo atrás. E eu vou trazer esse conteúdo porque eu acho que ele é muito importante na nossa prática clínica. Tá? E até para você que não é da área também, para compreender um pouquinho melhor sobre a impulsividade. Vou entrar aqui no meu computador. Vocês estão vendo aí? Bom, vamos começar. Nós vamos falar hoje o que chega nos nossos consultórios, quando a impulsividade está implícita nas queixas, o cuidado que a gente tem que ter, porque existem diferentes tipos de impulsividade. Vou falar também um pouco sobre as queixas comuns da infância, as queixas comuns da adolescência e as queixas comuns em adultos e idosos, tá? Não vai ser tudo que eu tenho aqui sobre esse conteúdo que eu vou entrar, senão eu acredito que a aula fica muito longa. Então eu vou tentar ser um pouquinho mais breve hoje, tá? Quando a gente chega um paciente no consultório com uma queixa, às vezes a queixa de impulsividade ela pode vir disfarçada. Às vezes a pessoa que chega até a gente fala uma queixa de memória que pode ser, na verdade, impulsividade, atenção, comportamento e aprendizagem. Eu vou dar 4 exemplos aqui para vocês sobre isso. O responsável pode falar assim: meu filho é muito esquecido, já falei o que é para ele fazer quando eu chegar em casa, mas ele nunca se lembra. Essa queixa pode parecer que é uma dificuldade de memória, mas isso pode ser um problema de impulsividade. Meu marido é muito desatento. Às vezes ele atende o celular no meio de uma conversa como se eu não estivesse ali. Mais uma vez, é uma coisa que pode parecer que é uma queixa de desatenção, mas pode ser que não seja. Pode ser que seja um problema de impulsividade mesmo, do tipo, não consegue esperar, né? Ele está ali com você, viu que o telefone tocou, ele não consegue se conter, ele precisa ir ali olhar o celular. Pode ser isso. Minha mãe está muito diferente recentemente. Passou a gastar todo o dinheiro da aposentadoria com coisas supérfluas. Mais uma vez, é uma queixa que pode parecer que é um problema de comportamento, às vezes muito relacionado aos problemas da terceira idade, mas pode estar escondendo um problema de impulsividade. A pessoa não consegue ter aquele controle inibitório, né? Ela gasta sem pensar, gasta mais do que ela tem, acaba comprando coisas por impulso, sem saber se controlar. E a última aqui, minha filha não consegue aprender nada na escola, ela conversa o tempo todo e não para quieta na sala. É uma queixa que pode parecer ser um problema de aprendizagem, mas na verdade a gente pode estar falando de um problema de impulsividade, né? De não conseguir ficar sentada, de não conseguir ficar quieta. A professora está lá explicando a matéria, mas ela não consegue ter aquele freio, né? Ela precisa de conversar com o colega do lado, ela precisa de levantar, é uma coisa que ela não consegue controlar. Então, pode ser um problema de impulsividade. É importante a gente falar que o paciente, quando ele chega no consultório com a queixa, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é aquele problema, né? Ele chega, ele não tem o conhecimento que você tem. Então, ele vai se queixar do que ele conhece. E muitas vezes, o que ele está falando para você é só uma parte do problema. Cabe ao profissional fazer uma avaliação muito bem feita, uma análise muito criteriosa, com bastante observações, com bastante
dados colhidos pela escola, da escola, dos pais, de pessoas que convivem com o paciente, aplicar questionários, inventários, porque assim, a análise tem que ser muito criteriosa, não é o paciente que é obrigado a saber o que ele tem. Mas afinal, o que é impulsividade? O único consenso que a gente tem é que a impulsividade não é uma coisa só. Como vocês vão poder ver hoje e observar, existem diferentes tipos de impulsividade e eles se apresentam de diferentes maneiras. Nós temos essa definição de Gerard Muller, que ele diz: impulsividade é definida como uma predisposição para reações rápidas e não planejadas para estímulos externos ou internos, sem considerar as consequências negativas que essas ações tomadas podem ter, não só ao indivíduo, mas aos outros. Eu diria que é uma definição boa, mas ela não abarca a totalidade do que pode ser a impulsividade, tá? 5 exemplos de tipos de impulsividade. Impulsividade por precipitação ao ato, impulsividade por descontrole cognitivo, impulsividade por descontrole emocional, impulsividade por desejo de experimentação e busca por novidades, e impulsividade por dificuldade em se antecipar. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de impulsividade. A impulsividade por precipitação ao ato. Como que você vai ver isso na queixa? Meu filho é estabanado, ele fala sem pensar, ele não consegue parar de fazer uma coisa quando começa, é repetitiva, tem maus hábitos, como, por exemplo, tirar meleca do nariz, e uma agressividade muitas vezes reativa. Eu diria que esse é o tipo de impulsividade, talvez um dos que a gente mais observa, por exemplo, na sala de aula, né? Ou então na clínica, é aquele paciente que faz para pensar depois, é aquela pessoa que está sempre agitada, sempre mexendo, chega aqui, ela precisa pegar alguma coisa na mesa, pega o óculos, vai mexer no seu celular, não pede ordem, se tem uma gaveta já vai abrir, ela não pensa para fazer, tá? Então, esse é um tipo de impulsividade. Impulsividade por descontrole cognitivo. Como que você vai ver na queixa? A pessoa vai falar que ela tem dificuldade de gerenciar aspectos complexos da vida, levando a menor eficiência. Ela tem dificuldade de usar novas estratégias, tem dificuldade com multitasking, ou seja, sempre que ela se vê com muitas obrigações, que aumenta, por exemplo, na semana de prova, que tem prova quase todos os dias, ou então quando a criança sai do ensino básico e vai para o ensino médio, que começa a ter um monte de professores, daí ela tem que gerenciar muito mais informações, muito mais responsabilidades, daí você vai perceber esse tipo de impulsividade, e isso é um tipo de impulsividade que piora em momentos de estresse. Ela tem uma necessidade de adaptar comportamentos às mudanças, ela não lida bem com mudanças. E o que você vai observar nesses indivíduos? Eles têm liberação motora em provas que exigem maior esforço mental. Então, assim, se ela precisa usar mais o raciocínio, você vai ver ela gesticulando muito mais, ela vai tudo vai aparecer nas mãos, ela não vai conseguir ficar quieta, ela vai falar, vai ficar assim. Então, assim, é um tipo de impulsividade que vai transparecer no aspecto motor também, na mão, geralmente. No pé, às vezes, de que ficar mexendo o pé sem parar.
Impulsividade por descontrole emocional. Como que você vai perceber na queixa? Vai ser aquela pessoa que vai virar para você e vai falar que ela tem dificuldade em abandonar vícios. Vai ter fissura, ações impensadas em momento de raiva ou alegria intensa. Então, por exemplo, fui promovido, daí saiu para beber e bebe sem parar, não tem aquele freio. Não é uma coisa de vou beber socialmente, bebe mesmo para encher a cara, né? Ou então teve um dia ruim, mas estava parando de fumar, mas nesse dia, como teve um dia ruim, começou a fumar de novo, um atrás do outro. Então, o que você vai observar nesses casos? Histórico de lapsos e recaídas em tentativas de mudança comportamental. Então, toda vez que a pessoa tenta mudar algum comportamento ou que ela teve uma emoção muito grande, ela cai novamente em algum vício, em alguma coisa que ela tem dificuldade, tem aquela labilidade, tá? Impulsividade por desejo de experimentação e busca por novidades. Como vai aparecer na queixa? Geralmente vai vir aquela pessoa falar: fulano é sem noção, ele se envolve em situações de risco, é um hedonismo exagerado, tem necessidade constante de atividade, mudanças constantes também do tipo de atividade. Uma hora está fazendo um tipo de esporte, daqui a pouco já está fazendo outro tipo de esporte. Ela tem uma intolerância ao marasmo. Daí a gente vai observar quem que busca o atendimento, porque geralmente não é a pessoa que busca o atendimento, geralmente é uma pessoa que convive, né? Às vezes a mulher da pessoa que tem esses hábitos, ou o marido. Geralmente existe um histórico de hobbies e atividades no geral, e são caracterizados por comportamentos irresponsáveis. Mas assim, todo mundo que faz esportes radicais tem esse tipo de impulsividade? Olha, talvez até tenha, mas o que a gente tem que prestar atenção e ter sempre isso em mente é que o que vai caracterizar um problema de aprendizagem não, desculpa, de impulsividade, é se aquilo traz prejuízo na vida da pessoa, tá? Então, é quando a busca constante por adrenalina, de fato, está prejudicando a pessoa em questão, tá? Então, não é que qualquer pessoa que faz esportes radicais se encaixa nesse quadro, nesse distúrbio, porque a impulsividade ao extremo é um distúrbio, um transtorno. Mas é quando existe prejuízo, aquilo está prejudicando a vida da pessoa. Impulsividade por falhas na antecipação. Como que você vai ver na queixa? Fulano é imediatista, ele não consegue esperar, não consegue pensar nas consequências de longo prazo, prefere ganhar pouco agora do que esperar para ganhar muito, não tolera sofrimento imediato, busca soluções que podem trazer grandes prejuízos a longo prazo, ou seja, é uma pessoa que não planeja. Ela é imediatista, ela não tem paciência de esperar, geralmente se envolve, às vezes, em negócios arriscados, ou quando ela começa a fazer alguma coisa, logo ela se cansa, então ela nem espera o negócio dar certo e já quer desistir. Ela espera que um negócio dê certo em uma semana. Não deu certo, ela já está querendo partir para uma outra coisa. Então, assim, o que você vai observar? Como a pessoa lida com as escolhas em escala temporal. O quanto que ela insiste realmente em uma coisa e o quanto que às vezes ela se prejudica simplesmente por essa dificuldade em esperar, tá? Agora eu vou passar aqui umas partes que eu acho que eu não vou entrar aqui hoje, e vou falar com vocês agora sobre as queixas mais comuns que a gente vê na infância.
Então, hipercinesia é aquela criança muito agitada, muita atividade, é aquele tipo de impulsividade número 1, impulsividade por precipitação ao ato. Lembra que quando eu estava falando desse tipo de impulsividade, eu falei que isso era muito comum da gente ver na infância, porque é uma característica dessa fase. Tá? E mais uma vez eu falo, para ser um problema de impulsividade tem que causar prejuízos. Relacionamento com os pares, isso pode aparecer desde precipitação ao ato, ou porque ela não consegue esperar, ou porque ela tem um mau controle das emoções, mas isso aparece muito com crianças com transtorno de oposição e desafio, tá? Relacionamento com autoridades pode aparecer naquelas crianças que têm dificuldade em gestão emocional. Então, é aquela criança também que enfrenta, que questiona, que não aceita regras. E daí você vai ver também nesse quadro de transtorno de oposição e desafio também. Você vai ver também intolerância à frustração, aversão à demora. Isso pode tornar as crianças mais imediatistas do que o normal na faixa etária delas. É aquela criança que não consegue pensar que se ela esperar um pouquinho, ela vai ganhar mais, né? Tem até um experimento que é um pouquinho famoso, que você fala para uma criança, você deixa ali na frente dela um marshmallow, né? Daí você vai falar para ela, olha, eu vou ali fora, se você esperar e não comer esse marshmallow, você vai ganhar mais um quando eu voltar. Geralmente aquela criança que não consegue esperar, né, e acaba comendo esse marshmallow, ela não tem aquela coisa de planejamento. Eu vou esperar aqui porque daqui a pouco eu vou ganhar mais um marshmallow. Queixas mais comuns na adolescência. A gente também vê a questão da hipercinesia, relacionamento com pares, o relacionamento com autoridades. Vemos também a intolerância à frustração, a aversão à demora, mas o que entra de diferente nessa fase? Desejo de experimentação. Eles buscam muito por novidades, por experiências novas e começam a relutar com aquilo que é antigo, que é conservador. E falhas na antecipação. O adolescente é muitas vezes míope para o futuro. Ele pensa que tem que priorizar ganhos de curto prazo em detrimento de ganhos de longo prazo. Então, as decisões tendem a ser muito a curto prazo e eles acabam trazendo problemas a longo prazo para eles mesmos, né? Então, assim, é muito comum na adolescência eles terem esse tipo de problema de impulsividade, de não conseguir planejar a longo prazo alguma coisa. São muito esperados, mas o excesso deles podem trazer problemas, tá? Queixas mais comuns na idade adulta. A gente vê menos frequentemente problemas de hipercinesia, inquietação interna, aquelas pessoas que externamente não parece que são muito impulsivas, mas internamente elas são inquietas, né? É muito pensamento, é muita coisa na cabeça, não consegue controlar. Relacionamento com pares, relacionamento com autoridades, intolerância à frustração, aversão à demora, desejo por experimentação, busca por novidades, falhas na antecipação e começa a aparecer esses problemas de gestão de múltiplas tarefas. Por quê? Na idade adulta é esperado que a maturação do córtex pré-frontal ajude a equilibrar o sistema de uma maneira geral. Então, nesse caso, é esperado que o adulto esteja menos propenso a buscar novidades e se envolver em situações de imediatismo. Então, é esperado que o adulto consiga lidar melhor, né, consiga planejar um pouquinho mais as situações, saber esperar, mas é muito comum que o adulto tenha dificuldade no segundo tipo de impulsividade, que é a dificuldade em gerir múltiplas tarefas, tá?
E por último, que depois disso a gente vai encerrar aqui, queixas mais comuns na velhice. Mais uma vez, é muito menos frequente a questão da hipercinesia. Existe ainda um pouco a inquietação interna, o problema com relacionamento com os pares, intolerância à frustração, aversão à demora, desejo de experimentação, busca por novidades, falhas de antecipação e gestão de múltiplas tarefas. Mas o que começa a acontecer mais na velhice? A desinibição, que são muito comuns nas doenças degenerativas, as demências. A pessoa que tinha uma boa gestão de comportamento, de conduta social, ela se torna menos capaz de fazer isso. Ela fica mais franco, fala as coisas um pouco sem pensar, faz às vezes muitas piadinhas fora de hora, às vezes pode ser até um pouco inconveniente. Isso acaba sendo um sinal de impulsividade. Então, aqui a gente terminou. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque eu acho ele muito importante. Eu espero que ajude bastante muita gente. Se você gostou, compartilha para mais pessoas. Curte aqui o meu canal e pode deixar um comentário para mim que eu vou ter muito prazer em responder para você. Tá bom? Tchau e até mais.